Fala, Rubão, boa noite, um prazer estar aqui com a galera do Verdade Oculta. E você como tá, Rubão? Beleza, Silvão, aqui do teu lado com uma alegria. Legal, Rubão. Então, eu entrei porque você sabe que eu não me aguento, eu fui assistir o Jornal Nacional, né? Assisti um pedaço lá do Jornal Nacional. E estavam falando da Vila Kennedy, no Rio de Janeiro. Certo. Que inclusive foi financiado pelo Kennedy, americano mesmo. Eu não sabia, cara, essa aí não sabia não. Foi financiado pelo presidente Kennedy, que queria que a América Latina tivesse as mesmas condições dos Estados Unidos e tal, e financiou. E aí o governo entregou, faltando saneamento, faltando energia, lógico. Já naquela época já deviam estar desviando dinheiro, né? Então, Rubens, está vendo lá a Vila Kennedy, ou esse bairro Kennedy, está vendo lá, vai ser o laboratório, eles disseram isso no jornal, vai ser o laboratório do Exército? Da intervenção federal. Laboratório, estou te falando. Laboratório. Falaram isso abertamente. Quem não duvida, vai lá no Google Play. No Google Play não, no Global Play, se você tiver estômago, né, para assistir, e veja lá que passou agora há pouco. Aí acontece o que você fala sempre. É o que eu falo para você. Às vezes você tem que assistir, Rubão, porque você vai fazer uma festa com as informações que eles dão. Então, o que aconteceu lá na Vila Kennedy? Mostraram uma barraca que está ali há não sei quantos anos, uma barraca que vende coisa, um trator empurrando, policial empurrando a mulher chorando, que tenta regularizar o negócio dela há não sei quantos anos, né? Ou seja, uma intervenção federal que, em vez de ir atrás dos traficantes, abre aspas, né, vai atrás do coitado que está se matando ali para sobreviver, Rubão. Rubão, aí o prefeito chega e fala, houve uma intervenção não adequada, esses funcionários da prefeitura serão afastados. É sempre a mesma história, Rubão, sempre a mesma conversa fiada. Então, qual é o objetivo da intervenção? É proteger a população ou é proteger os interesses do Estado? Aí é com você, Rubão. Na verdade, Silvão, todo esse movimento que você vê em relação Estado, pessoa, Estado, cidadão, ele só tem um objetivo. Proteger o Estado, doa a quem doer, custe o que custar. Então, neste momento, cara, a proteção do Estado é como se fosse, vamos dizer assim, o maior juramento, né, que o sistema tem em favor dos Illuminati. É defender o Estado. Você não conseguiria, Silvio, pensar num domínio de banqueiros internacionais, de pessoas milionárias, sem a máquina do Estado na mão deles. Como eles dominariam? Não é verdade? Então, esse instrumento chamado Estado, essa ferramenta deles, tem que estar sempre bem arrumada, bem polida. Imagina aquele carpinteiro que acaba de fazer o trabalho de marcenaria ou carpintaria. Ele vai lá na trena, ele vai e limpa, tira todos os pozinhos, vai lá na desempenadeira, né? Vai na lima dele, dá uma limpadinha, arruma, deixa lá, trata com o maior carinho a ferramenta de trabalho. Os Illuminati também, meu irmãozão. É por isso que eles forneceram um monte de tanque aqui para o Brasil. Você viu os Estados Unidos fornecendo tanque? Chegaram no porto, tem uns 3 anos atrás. Estão sendo usados hoje, né? Aqui em São Paulo se discutiu na mesma matéria, na continuação, a truculência dos policiais, né? A truculência, a maneira. Mostrou um policial abordando 2 rapazes pobres, claro, né? Chinelo, bermuda e já dando tapa na cara. Aí o advogado de defesa do policial fala, não, isso aí foi mal entendido porque ele foi pegar alguma coisa e bateu no rosto do rapaz. Tá lá o cara sentando a mão, sem querer, esqueceram da câmera de segurança, esqueceram. E em contrapartida teve os policiais que abordaram um carro com 2 milhões de dólares, 2 milhões de reais, e os policiais recusaram a propina e levaram os caras presos. Quer dizer, tem que ter o contrapeso, né, Rubão? Isso aí, para a pessoa comum, né, ela, que fantástico, aqueles policiais têm que ser punidos e tal. Aí, aquela história da pirâmide, né? O bem, para existir o bem, tem que ter o mal. Né? Aí você encontra um ponto de equilíbrio. No Rio de Janeiro,
você pode esperar, bom, você predisse isso, não sou eu que estou dizendo, você pode esperar coisas piores, né? Por uma coitada de uma senhorinha colou num poste, né? Colocou num poste lá, e lógico, o rosto embaçado tal, dizendo, a Vila Kennedy comemora, completa 49 anos, uma coisa assim, e ela fala assim, não temos motivos para comemorar, né? Quer dizer, uma senhorinha de idade, escreveu em português bonitinho e colocou no poste. Então, você observa que o povo está refém, de um lado, o tráfico de drogas, que acaba fazendo papel de herói muitas vezes, porque acaba dando cesta básica, diz que protege a comunidade, etc. Tal, que é uma bela de uma mentira. Em contrapartida, quando a polícia chega com truculência e acaba batendo naquele que é inocente, né? Não vou generalizar, porque não se pode generalizar, mas essa intervenção federal, admitida por eles, é um laboratório e coisa boa não vai sair disso. Meu irmão estava dizendo que na divisa de Espírito Santo tem uma força gigantesca armada para não deixar os bandidos passarem, né, para o outro estado. Quer dizer, estão querendo funilar o negócio. E não vão conseguir, Rubens. Não, na verdade, ô Silvão, se tem alguma coisa lá, uma barricada, alguma coisa, pode estar certo que não é para os traficantes, não, cara. Pois é. É o povo. Exatamente. Eles nunca fazem nada com o objetivo 100%, vamos dizer assim, explicado para nós. Se eles estão falando que é para traficante, pode ver que não é. Pois é, cara. Então, eu assisto mesmo para ter essa percepção que você passou para a gente da informação falsa, né? Então, quer dizer, eles mesmos estão se autodegladiando, ou se complicando, mostrando cenas, né, de um trator derrubando uma barraca que tem lá 10, 15 anos, uma moça simples, chorando, os baldes, falando, olha, eu tento regularizar o meu negócio há tantos anos, e a prefeitura nunca deu possibilidade, esse é meu ganha-pão, nós não estamos roubando, nós não estamos traficando, nós não estamos nada, não justifica fazer isso, quer dizer, o pessoal puxando o freezer, aquele freezer bem velho, e do outro lado os funcionários da prefeitura arrastando para o outro. É uma cena extremamente lamentável, de que você entende, nós que entendemos, que temos essa visão, que você tanto nos alertou, que aquilo é uma ação exclusivamente para atingir as pessoas. Você não vê, existem troca de tiros, né? Toda hora tem troca de tiros lá. 49 troca de tiros houve desde começo de janeiro até hoje no Rio de Janeiro, dentro desse círculo pequeno até do Rio de Janeiro, 49 tiros. Mas quem está atirando em quem? Essa é a pergunta, eles não explicam isso. É a polícia em confronto com os bandidos? São os traficantes em confronto com outros traficantes? Ou já é a atuação do Exército? Ninguém explica. Entendeu? Então o povo fica refém, o povo fica empurrado num canto, e isso, para mim, é uma experiência da nova ordem mundial. Ou seja, se houvesse essa que vai haver, acredito eu, em breve, esse ataque nocivo às pessoas, como funcionaria? É isso que está acontecendo. Quando você ataca uma pessoa comum, derrubando a sua barraquinha, que está lá não sei quantos anos, arrastando freezer, colocando as pessoas numa situação, enquanto o exército em volta olhando, né? Olhando, tipo, se você está aí para proteger as pessoas, por que você admite que isso aconteça? Fica a pergunta, Rubão, se você puder falar. Claro, e a resposta é simples, né, Silvão? É uma, vamos dizer assim, uma armadilha completa para o povo. Por quê, Silvão? De um lado você tem a prefeitura trabalhando contra o povo. Do outro lado tem o tráfico, porque é ilegal, também fica contra o povo e contra o Estado. E ainda entra o Exército no meio. Então você faz um barril de pólvora. E o povo está no meio disso tudo, cara. É fogo cruzado de todo lado. Se não é um bandido para poder matar um deles, é a polícia. Se não é a polícia, é o Exército. Se não é o Exército, é a prefeitura para derrubar o comércio, para matar a sobrevivência. Eu te faço outra pergunta em cima dessa. Quem é o prefeito do Rio de Janeiro? Hoje é o homem da Universal. Ok. Então você deduz que ele é um cristão? Ele é um cristão, sim. Né? Como é que ele avaliza um ato de impiedade desse que a pessoa está sobrevivendo lá? Se fosse uma barraca de drogas,
entendeu? Que vendesse drogas, que vendesse armamento, sei lá o quê, justificaria esse tipo de ação. Porque se você vê a brutalidade... Eu assisti 10 minutos de Jornal Nacional, vi essas duas coisas. 10 minutos de Jornal Nacional. Quer dizer, eles mesmos estão dando ferramentas, né, para ver que aquilo não vai dar certo. Entendeu? Porque o que acontece quando o povo... Vamos supor que se você morasse lá, Rubens, se você morou no Rio, morou numa região pobre, você passou por isso, você viu quantos vizinhos seus sofreram um problema desse tipo, de ter suas frutas levadas. Isso é normal desde sempre, né? Se você morasse lá, você ia ficar a favor do Estado ou você ia ficar a favor dos traficantes vendo essa imagem? Eu ficaria a favor da população de todo jeito, cara. Estado nunca. Não, eu digo numa situação de refém, Rubens, porque é aquela coisa. Você é um morador comum, você não é o Rubens do Verdade Oculta, você é um morador comum. Você vê esse ataque para uma pessoa que está ali há muitos anos, que é trabalhadora, que é um casal, se não me falha a memória. E aí o que acontece? O cidadão vê isso, ele vai ficar contra a polícia, vai ficar contra o exército, e vai ter muita tendência de ficar a favor do traficante, que também não é bom negócio. Silvio, Rubens, fico contra o Estado de todo jeito. Sim, não tem hora nenhuma, nem motivo nenhum para não ficar a favor. Agora, é claro que o cidadão simples da sociedade, que tem a sua visão limitada, aquilo que ele conhece, ele apenas vai saber que tem um inimigo. Agora, quando ele olhar para um lado, ele vai ver, cadê o traficante? Está lá vendendo os troços dele. Não é meu inimigo. Agora, cadê? Não, está aqui me derrubando meu prédio. É meu inimigo. Então eles vão identificar quem é o inimigo. Seja a mentalidade mais simples possível, seja o QI mais baixo que tiver lá, mas vai identificar o inimigo. E esse inimigo virtualmente vai ser o Estado. E não outro. Pessoa que é sangue e carne como ele. Em que pese seja humilhante ou não. Até porque o traficante, ele é traficante porque a lei não autoriza, cara. Seria simples a lei autorizar o tráfico de drogas, não autoriza a farmácia? A farmácia é a mesma coisa. É droga do mesmo jeito. Só que passa pela Anvisa, pela Aviso, qualquer outra coisa, mas é tudo droga. Tá certo? Então o traficante, ele está na ilegalidade, até porque não é controle do Estado esse negócio, de forma direta. É indireta, mas não direta. E ele é quem controla, cada um controla a sua área, seu trabalho, sua coisa, se autorregula. É uma autorregulação, eles mesmos se regulam. Ô Silvio, estamos fazendo aqui hoje o sorteio de um relógio muito bonito, e eu vou incluir mais um daqui a pouco. Se alguém fizer mais uma boa ação de R$10, eu vou incluir um relógio feminino no sorteio. Para quem levar os dois, um para ele e outro para ela. Bonitão, é show de bola. Legal. Então, enquanto eu preparo aqui o chat, eu gostaria que você tem que sair mais um pelo menos. Das pessoas que já estão concorrendo aí, que estão aí no superchat aí, você tem a lista fácil aí? Já fala o nome das pessoas? Acabou de fazer uma boa ação também aqui, o Rogério Guilardi. Alô, Rogério Guilardi, fez pelo PagSeguro, né? O PagSeguro não, o Mercado Pago. Obrigado, Rogério Guilardi. Deve ter aqui umas 5 pessoas. Se mais alguém fizer uma boa ação aqui pelo superchat de R$10, eu incluo este relógio, eu fico incentivado. Legal, nós temos o Antônio Júnior Braga de Souza, Júnior de novo. Deu 2 pilas aqui, você chegou a ver ele, não? Já ele, o Bruno de Moraes, o Aldemar Gonzaga, o Renandro, Rogério Manso, José Tadeu Nunes. Legal. Então, pessoal, tá aberto aí o superchat, né? Um valor de R$10. R$10 é muito pouco. Você está colaborando com o projeto, está ajudando o Rubão. O Rubão está com várias ideias interessantes, está com muita coisa para produzir. Então, quando você faz isso, você acaba se ajudando, porque ele solta informação que não para mais. Ou seja, fazendo live todo dia, jogando informação no canal do Rubens, fazendo toda segunda-feira com a Amadinha o Verdade Oculta 2, falando das coisas do espírito, que é super positivo, é importante. Você pode ver que o Rubens está na fase dele paz e amor, já percebeu? Está mais sossegado, está mais tranquilo, está falando com mais tranquilidade e, ao mesmo tempo, aqui na live, não, ele vai para cima do inimigo, que é o nosso inimigo, é o Estado, né? Inclusive, hoje, fazendo a barba, Rubão, fui fazer a barba lá, né, no meu barbeiro, que cobra baratinho para mim, e eu estava fazendo a barba e aí houve um debate, né? Estava vendo um debate sobre corrupção, sobre tal, aí eu comecei a soltar, né? Falei, sobre o Estado, coisa que eu nunca fiz, falar publicamente, de uma maneira alta, inclusive.
Falei, vocês estão perdendo tempo com o Estado não vai dar nada, vocês estão perdendo tempo de discutir política, que a política não vai mudar, não vai trazer para você algo diferente do que está aí, entendeu? As opções políticas que você tem hoje para escolher são as mesmas, não vai mudar absolutamente nada. E aí deu exemplo do futebol, deu exemplo da época do militar, que investiu pesadamente em bar, em cerveja, em carnaval, em estádio de futebol, tudo isso para quando a pessoa estiver preocupada nessas coisas, e saber quanto que o Neymar ganha, se o time dele vai ser campeão, ele não se preocupa com o que é importante, ou seja, não ser enganado. Entendeu? Então falei lá, ou seja, por incrível que pareça, estavam lá em cerca de 8 pessoas, as 8 pessoas começaram a concordar. Então, da forma que você fala, é importante para você poder abrir os olhos do pessoal. Quer dizer, o barbeiro foi concordando comigo, o outro barbeiro que estava lá, mas você tem razão, viu? Isso aí é verdade e tal. Falou, ó, vocês estão assistindo o Datena aí, tá? Vocês estão assistindo o Datena. O que o Datena passa aí da hora que ele chega até a hora que ele sai? Violência, morte, estupro, tal. Para que essa informação chega para você? Para te desumanizar. É verdade. Né? Ela chega para você, olha lá, o Cleiton Souza mandou 3 euros o banco. Daqui de Portugal, sempre atento, abraço a todos. Viu, Cleiton? Acho que o Cleiton participa, né? 3 euros a 3 vezes, já participa do relógio, sim, Rubão. Cleiton participa, se ele ganhar, a gente dá para alguém aqui no Brasil que ele mandar. A pessoa ele escolhe um parente dele aqui, que ele deve ter vários, né? Então, gente, quando você tiver a oportunidade de falar, é lógico, de uma maneira cautelosa, você não pode levantar a bandeira. Eu e o Rubens falam o tempo todo, se você levanta a bandeira, você já passa a sensação de louco, na hora. Então é você entrar num assunto na hora certa, no momento certo, porque o pessoal está indignado ali. Aí você solta e, de repente, você para de falar e o pessoal começa a falar o que você disse. É interessante isso, Rubens. Eles estão tão acostumados a repetir que eles repetem até o que eu disse. Né? Existia um cara assim na escritura, era o Paulo, né? O Paulo ia lá pro Areópago, o pessoal parava para ouvir ele e gerava um comentário na cidade. Pois é, então quer dizer, daqui a pouco eu fiquei quieto, o cara lá fazendo minha barba, fazendo com a gilete, aí eu fiquei quietinho, e o pessoal falando, repetindo o que eu disse. Isso aí tudo é armação, porque não adianta votar em ninguém, não adianta, o Estado é contra nós. Tal. Eu rachei o bico, porque eu falei, olha, ele está repercutindo o que eu acabei de falar. Quer dizer, ele acho que abriu uma luz assim, ele falou, pô, o cara tem razão, então vou... O Antônio Júnior Braga de Souza Júnior, 2 pilas, Rubão, mandou aí, eu acho que somando o que ele deu aí, talvez chegue a 10, depois você faz a continha aí. Tá, a Amadinha tá atenta. Ô Silvão, interessante é que quando você traz um assunto diferenciado do que eles comentam, mas que é contemplativo, né, porque você fala numa esfera mais alta, né, uma esfera superior que eles não conseguem enxergar. Mas é contemplativa, porque explica, né? Na verdade, explica bastante. Você consegue romper, eu creio, Silvio, uma barreira. Por quê? Porque a partir daí a pessoa tem mais liberdade. Deu 2 pilas, viu? Elon Musk. Ah, beleza, irmão. Então, aí a pessoa tem mais liberdade no pensamento, cara. O pensamento vai mais alto, vai mais longe, né? Porque você abre um horizonte para a pessoa. Porque tinha um rapazinho com a camisa do Corinthians lá, né? Tava esperando. Tinha um monte de gente sentada lá esperando para fazer cabelo, barba e tal. É simples lá, viu, Rubão? Você tem ideia de fazer a barba aqui, ó, fazer tudo bonitinho, é R$15, é bem baratinho. Então tem um pessoal simples lá, o pessoal que chega do trampo, você vê que o pessoal vem com marmita, saco com marmita na mão, etc e tal. Aí eu falei para ele, por exemplo, o Corinthians, eu fui corintiano, falei para ele, fui corintiano muitos anos, gostava do Corinthians, gostava da seleção brasileira e tal. E do nada eu desgostei de futebol, passei a não gostar mais, mas eu era fanático. Você, por exemplo, o que você faria pelo seu time? Falei para ele, né? Não, eu não sou fanático não, tá? Mas eu vou no estádio, eu vou lá assistir, etc. Tal. Mas se houver uma briga entre torcidas, você participa de qual torcida? Ah, do Corinthians, ok. E se algum amigo seu do Corinthians for atacado, o que você vai fazer? Ah, vou reagir, entendeu? Agora, eu pergunto para você, o que é que você ganha brigando com o cara do outro time? O que é que você ganha se seu time é campeão? De você contar vantagem no bar, na sua firma, o que é que você ganha? Isso é uma diversão ou é um fanatismo? Ou é uma religião? O cara ficou azul e os barbeiros rachando o bico, né?
Os babeiros, porra, essa é difícil de responder, hein? Essa tá difícil, essa aí complicou tudo, tal. E aí ele falou, não, eu sei. Eu falei, o Neymar quebrou o dedinho, cara, ele tá em todos os telejornais. Cara, que o Neymar quebrasse a cabeça, eu tô nem aí, você entendeu? Porque o fato de ele ganhar milhões, eu tenho que ficar longe dele, porque ele não vai ajudar absolutamente ninguém, e ele faz o showzinho lá, que eu tenho um amigo, depois vocês procuram lá o Verdade Oculta, eu falei, né? Tem um amigo que vai explicar para você que isso não é jogo de futebol. Ele viveu lá no meio, participou. Isso não é jogo, não é disputa, é espetáculo. É espetáculo. E o espetáculo tem um enredo, né? É como você vai assistir uma peça de teatro, é um espetáculo. Tem começo, meio e fim, né? O futebol tem começo, meio e fim. Qual é o fim? Eles já sabem quem vai ganhar antes mesmo de coisa. Até porque ganhar é só um detalhe, Silvão. Para os clubes de futebol, para os empresários, para todo mundo ganhar o título, é só um detalhe. O que eles querem ganhar é dinheiro, não é título. Exatamente. O título se esquece na terça-feira. É domingo, ganha o título, o jornal vai replicar isso segunda-feira. Terça-feira o Corinthians agora começa a se preparar para o novo campeonato. Morreu aquele assunto, meu irmão. Inclusive o Andriel Silva, tem 15 anos de idade, Rubão. Tá antenado mais do que eu, hein? 15 anos de idade, sabe mais do que eu o que está acontecendo. Então, para você ter uma ideia, que o Rubens tem tanta razão nesses aspectos, o Rubens tem razão em muitos aspectos. Coisas que realmente, às vezes, você fica resistente a aceitar. Eu admito, no começo, falava, isso aí o Rubão exagerou. Isso aqui não é assim também. O Rubão tá vendo demônio em tudo. Também não é assim, né? Mas pior que é assim. E tem demônio em tudo. Tudo. Fácil você identificar isso. Por exemplo, não apareceu? Pode ler aí, Rubão, se você quiser. Não, o George Pereira, inclusive, vai tocar a musiquinha, fez uma doação de R$20. Por conta do George, já está incluído mais relógio. Oi? Legal. Então ele botou aí, é uma vergonha isso de futebol. Pagam fortunas por um cara, o que daria para matar a fome de 8 milhões de crianças durante um ano. Parabéns, Jorge. Parabéns. Excepcional a sua posição. Então, você observa que são tantas verdades, né, que, por exemplo, tempo atrás teve um escândalo, né, que os juízes estavam manipulando o resultado. Precisa de juiz para manipular resultado? Não precisa de juiz. É só o jogador. Os jogadores lá já sabem o que tem que fazer. Mas apareceu isso. Se apareceu isso, não é um caminho para que há corrupção? Houve corrupção na Olimpíada. Houve corrupção na Copa do Mundo. Cara, há corrupção nisso o tempo inteiro. E tá aqui o Rubens que viveu lá no meio. Por que o Rubens iria sair do rádio para ficar contando mentira aqui? Qual é a vantagem que ele teria? Né? Ele simplesmente fechou as portas da rádio para ele. Ele perdeu, ele não tem mais como voltar para a rádio. Ele até pensou em fazer isso, mas não tem como mais, porque ele colocou as verdades que são indiscutivelmente proibidas de se falar. O Cajuru também falou alguma coisa, Silvio, não foi só eu não. É que o Cajuru não é um cara de internet igual a gente que fica aqui o tempo todo falando. Mas ele teve também a oportunidade e falou algumas coisinhas e foi limado. Por quê, Silvio? Quando você começa... É tipo assim, Silvão, é parecido um pouco com a igreja. O camarada fala, eu tenho que aceitar Jesus, eu não quero ir para o inferno, blá, blá. Ele vai por amor, aceita Jesus. Daqui a pouco, cara, ele está tão aplicado à obra que ele vê que o pastor está levando uma grana boa o tempo todo e ele nada. Aí ele fala, cara, isso aqui é só um esquema, eu vou entrar no esquema também. Futebol, o cara entra e fala, sou narrador esportivo, mas eu torço para o clube tal, eu torço para aquele outro. Ele começa daqui a um mês, cara, que ele está narrando o jogo, ele já começa a ver tanta coisa diferente do que ele pensa, que não vai durar 2 meses, cara, para ele dizer assim, eu não vou torcer para ninguém, não sou otário para torcer por ninguém. Não. Verdade. Então, é um grande circo, é grande pão em circo, né, Rubens? E se você for analisar, todas as nossas supostas diversões são pão em circo, né? A televisão é uma diversão? Mas o que ela traz para você de benefício? Só pão em circo. Você vai para a escola, né? Vou aprender. Não aprende, cara. Vai ser doutrinado só. Você é doutrinado. Então, o que é? É pão e circo. Você está lá, a maioria das pessoas odeia a escola, já é incutido nela que ela deve odiar. Você pergunta para uma criança, você gosta de ir na escolinha? Não gosto. Criança porque se a pessoa passar a gostar da escola, Silvão, essa pessoa pode passar a querer melhorar a escola e não pode melhorar.
Exato. O diretor não pode melhorar, o professor não pode melhorar e nem o aluno pode melhorar nada. Então, por isso é que tem que deixar sempre essa imagem de que a escola não é boa para o aluno. Para o aluno não querer melhorar a escola, porque não pode melhorar. O aluno poderia dizer, sabe o quê? Por exemplo, uma coisa simples, Silvio, falar assim, olha, eu estou com 10 anos de idade, eu sei que precisa de dinheiro, eu já sei que meu pai tem que trabalhar para sustentar a casa, eu sei que daqui a mais 5 anos, no máximo 8 eu vou estar trabalhando também, então, professor, eu quero saber sobre o dinheiro, como surge o dinheiro. Para a matéria hoje, para tudo, explica como o governo emite dinheiro, como é que ele faz para emitir as notas de dinheiro para circular, para me pegar alguma filipeta na minha mão. Eu quero aprender isso. Aí ele vai pegar, colocar um monte de grão de milho no chão e fazer o bichinho ajoelhar lá. É isso que vai acontecer, meu amigo. O máximo que, se o professor for instruído, ele vai dizer assim, tu quer que eu perca o emprego, pô? Mas o professor instruído aonde? Não querendo ofender até a classe. O professor é instruído no que ele precisa instruir, só. Exatamente. É tipo uma lanterna que só clareia onde os caras querem. Na educação, que está no canal do Rubens, não fala memória. Está no 7 Sinais. Está no 7 Sinais também. Isso é muito claro. O aluno chega e fala, eu não gosto da escola, a escola eu não tenho liberdade, eu não tenho opinião, eu não posso isso, não posso aquilo. E o diretor e o professor ficam indignados. Como é que você pode falar uma coisa dessa? Como você vai? Porque eles não conseguem enxergar. Que eles estão fazendo é o pior trabalho da face da Terra, mas não por culpa deles, entendeu? Não é culpa deles, eles têm uma cartilha para seguir, entendeu? Mas, como o Rubens tinha na rádio também. Ele tinha, claro. Tinha a cartilha dele lá. Você é empregado, acabou. Você tem que seguir as normas. Não, ô Silvão, vou te dizer uma. Houve um professor, Rubens, que pegou uma escola que era invadida por traficantes, que a escola estava em frangalhos, os banheiros podres, as crianças com alto índice de rejeição da escola não estavam indo. Um professor, em 1 bilhão, resolveu fazer daquela escola um exemplo. Aí colocou todo mundo para estudar lá no jardim, fechou os muros, tirou os traficantes de lá, mandou deixar tudo bonitinho. Ó, o Antônio Júnior de novo, Rubão, olha lá. Já está somando, de 2 em 2 vai chegar longe. Então, ele colocou os alunos para fora, né, para ficar no jardim, começou a criar um monte de coisa, trouxe os pais para dentro da escola, começou a aceitar a opinião dos alunos do que eles queriam aprender, foi indicado entre os 10 do mundo, esse diretor de escola que é professor, entre os 10 do mundo, e se ele ganhar, ele ganha $1 milhão. Olha que loucura. Um professor do Brasil conseguiu ser indicado, porque ele fez uma revolução. Mas agora, nós temos um país de quantos milhões de pessoas, né? E um caso é uma exceção. Aí se faz reportagem e tal, e amanhã ninguém lembra mais. Mas a escolinha está lá. Então existem pessoas que querem fazer a diferença. E às vezes o Estado faz vista grossa, ou às vezes a prefeitura deixa para lá, está fazendo, deixa fazer. E aí o que acontece? Gera uma turma de alunos que tem possibilidade de chegar em algum lugar. Porque eles puderam opinar sobre a sua educação, eles puderam opinar do que eles gostariam de fazer, e eles vão para a escola com um sorriso. E detalhe, são protegidos pela escola. A escola está protegendo, de fato, eles de traficantes, de assuntos externos, do que está acontecendo. Inclusive, na escola, o incentivo à leitura, para que ele leia, etc. e tal, é sobre o assunto que ele quer, entendeu? Porque você lendo muito, você desenvolve a fala, né? Se você não lê nada, se você não faz nada, você não desenvolve nada. Então, eu desenvolvi a fala lendo, Silvão, sabia? Eu sei, você lê muito bem, muito melhor do que eu, inclusive. Nada. Eu quando era garoto, a minha irmã Célia me ensinou a ler, eu lia gibi e fotonovela, cara, das meninas. Porque gibi era meu, mas era ruim de eu comprar. Mas fotonovela a menina tinha muito, que me emprestava para outra, né? As colegas. Aí eu debulhava aquela Grande Hotel, lembra? Grande Hotel? Sim, isso é muito famoso na época, nossa. E tinha muitos atores que depois foram para novelas que eram da fotonovela, né? Mas a fotonovela da época tinha uma história bacana. Era boa, legal. Tony Março, que é hoje. Tony Março, né? Não sei o que, isso, um monte de gente. Então, eu também fui fanático pela Marvel, Homem-Aranha, Thor, Incrível Hulk, e lia livro também, Agatha Christie, que são histórias maravilhosas, muito bem escritas, Sidney Sheldon, são romances, né? Eu lia muito também.
E depois, quando eu resolvi fazer faculdade e tal, aí a leitura acabou tomando conta. Uma coisa que eu não fazia muito era escrever, né? Porque eu já começava a namorar formas de não escrever. Então, eu usava calculadora científica, já usava algumas ferramentas para não escrever, eu odiava escrever. E quando eu escrevia, que ninguém conseguia ler, a não ser eu. Porque a letra era horrorosa, que é uma coisa que eu acho bonito ter uma letra bonita, né? É legal isso daí. Então, mas o autodesenvolvimento, porque o Rubens é um exemplo de autodesenvolvimento. Quer dizer, o Rubens teve professor, o Rubens teve alguém para ficar instruindo. Não, ele se autodesenvolveu. Eu costumo dizer que eu também, entendeu? Você começa, poxa, eu quero cantar, então vou ser o melhor, quero ser o melhor cantor, né? O melhor que eu puder. Ah, eu quero escrever, vou ser o melhor que eu vou escrever o livro, vai ser o melhor que eu puder escrever. Vou apresentar, quero ser apresentador, tem que ter um português no mínimo razoável, né? Para poder me expressar com as pessoas. Ah, eu quero ser youtuber, eu tenho que mostrar a melhor qualidade que eu puder. Eu quero fazer o leilão, 20 anos de experiência eu consigo passar para as pessoas o máximo. Tudo isso autodidata, como o Rubens também é, automaticamente. Autodidata, não tem escola para essas coisas. Tem até escola, mas eu conheço jornalistas que não sabem escrever. Jornalista que não sabe escrever. Conheço um monte. Né? Conheço advogado que não sabe lei. Né? Eu conheço médico que trabalha como engenheiro. Porque não deu certo na medicina, foi fazer outra faculdade para trabalhar como engenheiro. Então, são histórias. Ou engenheiro que vende cachorro-quente. Né? Então, por que isso acontece? Porque o cara não consegue se realizar naquilo. Né? Então, o Rubens, até mesmo eu e tantas outras pessoas, se desenvolvem muito melhor sendo estudioso do assunto que lhe interessa, indo atrás, buscando informação, do que você ter um diploma e não representar absolutamente nada. Você já se decepcionou com alguém que diz, eu sou mestrado, eu sou PhD, e você vê que aquela pessoa não tem absolutamente nada para te passar? Já percebeu isso? É. Não é verdade, Rubens? É verdade. O Rubens elogia, eu vejo às vezes ele falando, olha, pô, fulano tem um mestrado, um PhD, o cara é inteligentíssimo, etc. Tal, mas passa um tempo e você se decepciona. Né? Por quê? Porque aquilo tudo que ele absorveu de conhecimento, ele não sabe transportar. Está dentro dele, é o HD, como o Rubens disse. Ele é um HD, não é um processador. Então ele tem um monte de informação, mas o processador não funciona, então não consegue passar nada para ninguém. Fica preso dentro dele aquele monte de informação que talvez ele nem saiba o que significa. Prometi para o pessoal dos 7 Sinais que ia fazer com o Rubens uma live sobre sobrevivência, né? Como é que a gente faz na hora H, né? Com quem você vai, com quem você não vai, o que você tem que ter guardado, né? Essas coisas. E não, por mais que o pessoal faça crítica, vocês são teóricos da conspiração, meu amigo, a gente chega tão perto desses dias, a gente chega cada vez mais perto, né? Uma intervenção militar dessa monta no Rio de Janeiro, né? Que não foi igual à intervenção que houve naquela época, que não deu em nada, tem as PPPs lá no Rio de Janeiro e não funcionam mais, porque não houve a manutenção, enquanto o governo estava desviando dinheiro que não aguentava mais. Então você pode ver que tudo aquilo que parece que é para o seu bem, na verdade não é. Na verdade é para deixar você mais refém, ou seja, empurrar mais você para o buraco de onde você estava. Porque os que eram ricos estão mais ricos. Independente de crise, de desvio de grana, de Petrobras, de Petrolão, de Mensalão, os ricos estão mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres. O Jean Correia, o Jean, para com essa mendigação de dinheiro. Então, esse Jean Correia, vamos falar sério aqui, com certeza ele nunca colaborou com o canal em nada. Eu nunca vi uma doação dele. Nunca colaborou. E esse é o aspecto que me incomoda. O cara não ajuda, o cara vem aqui para criticar, né? E ainda leva informação de graça. Isso me deixa puto, velho. É público, deixa, mas eu fico puto. Eu fico esquenta, porque Silvão, vamos tocando barco. No canal 7 Sinais é a mesma coisa. O cara que não ajuda em absolutamente nada é o primeiro a criticar. É o primeiro a fazer. Você pega a pilha, aí o pessoal vem para poder te pegar. Não, mas é importante falar isso, Silvão. É igual o Vivendo, na verdade. O Silvão não perdoa. Tem gente que fala, Silvão é nazista. Mas não é, gente. Eu acho o seguinte, se o cara está aqui assistindo, se o cara perde o tempo dele,
de abrir o computador, ou o celular, ou o tablet, para ficar assistindo o vídeo do Rubens. O que o cara tá fazendo aqui, velho? Fala sério. Se você não tem interesse em ajudar, também não atrapalha, meu. Vai cuidar da tua vida. Eu assisti o Jornal Nacional, mas eu não fico lá ligando pro William Bonner falando, seu viado, você é um corno. Não fico dizendo isso. Entendeu? Imagina entrar. O William Bonner tem rede social. Eu saí daqui para ir lá ficar xingando o cara, velho. Para, eu assisti porque eu quis, assisti um pedacinho e deixei para lá. Agora eu vou perseguir o William Bonner, né? Eu vou perseguir as pessoas que eu não gosto? Eu não gosto, é uma opinião minha, pessoal, particular, não gosto daquela pessoa, eu vou lá cuidar da minha vida e paciência, né? Posso fazer minhas observações aqui em relação àquela pessoa. Mas, porra, isso aí sabe o que é? É gente desocupada, velho. É gente desocupada, que não tem o que fazer, não é possível. É isso aí, Silvão, 21h41. Amanhã vai ter o aviãozinho de novo, cedinho, tô lá brincando para distrair um pouco a mente, acho que é a única coisa que eu consigo ainda fazer para poder distrair um pouco, embora, cara, o povo também que eu vou perto deles é tudo alienado, cara, salva um ou outro, né? Até mesmo conversei a semana com um rapaz que eu perguntei o nome dele, agora esqueci o nome dele agora, né? Que assiste a gente, inclusive, não perde um programa, tem o Fábio também, que tem uma voz boa, uma voz grossa, também assiste. Mas 99,9%, cara, o papo deles dá até agonia de ficar perto, cara. Dá agonia. Pois é, só velho. Papo então, de alienado. Exatamente. Então, o que nós temos? Muita gente que eu tenho o exemplo aqui do Andrei, que tem 15 anos, entendeu? Ele faz observações de gente que acompanha o trabalho há 10 anos. Ele faz observações extremamente inteligentes. Em contrapartida, você tem cara que vive aqui... Vou colocar, eu não vou falar, vai, deixa pra lá. Chupinha, puxa, pega teu vídeo, coloca no canal e vem aqui ainda criticar o que você está fazendo. Ah, você tá com um relógio lá do Paraguai, relógio não sei da China, não sei o que lá. Pô, o cara tá dando de presente para as pessoas. Está dando opção para as pessoas ganharem alguma coisa, para não ficar de graça, para não achar que... No entanto, quantas vezes o cara que dá uma doação um pouco exagerada, ele vai lá e manda para o cara sem o cara ser sorteado. Eu não estou aqui para ser advogado do Rubens, que ele não precisa. Mas, pô, cara, isso enche o saco. Chega uma hora que você fica de saco cheio, sabe? Então, mas a gente não vê, Silvão, nem vejo. Pessoal redundante. Não, é porque esse tipo de gente acaba inflamando aquele, porque eles se repetem, né? Porque ainda tem o DNA do gado, né? Olha, enquanto isso, Vivendo na Verdade, está dizendo aí, ó, viu o Silvio cantando o Sonho de um Palhaço. Bonita música. Então, como foi hoje lá no Barbeiro? Eu não estou lá no Barbeiro? Não estou lá no Barbeiro, eu não falei uma coisa e repercutiu. O pessoal repetiu o que eu disse, e ficou repetindo, e tomara que tenha mudado a concepção, né? Porque depois vai assistir o jornal, vai voltar para onde estava. Mas quando você vê alguém falar alguma coisa aí no chat, o veio de baixo fala, eu concordo. Aí o outro vem, é isso mesmo, aí começa. A intenção é essa, entendeu? Fazer com que você tire o foco do que interessa para prestar atenção no que interessa. Porque você é preparado pela televisão, pela escola, por tudo, para ser Maria vai com as outras, né? A gente é preparado, eu me incluo. Isso o Rubão também foi durante muito tempo. Então, é uma complicação, cara. Lidar com gado precisa ter paciência, e eu não tenho. Vai lá, Rubão. Silvão, meu irmãozão. O grande detalhe é que o próprio sistema de comunicação, que é corrupto também, não consegue, na prática, mostrar que o crime organizado, o tráfico, é contra o cidadão. Eles não conseguem, cara, mostrar isso. Você não vê isso. Verdade. Eles não têm como mostrar isso, eles não mostram isso. Isso é uma coisa que eles falam, mas eles não mostram. O tráfico contra o cidadão. Eles não mostram. Agora, sem querer, acabam mostrando o Estado contra o cidadão o tempo todo. O tempo todo. Que é o que mais aparece. Quando vem a propaganda da, olha, a multa agora alterou, aí mostra lá o cara multando, mostra a luz do flash acendendo, né? Mostra lá o cara sendo acharcado pelo Estado. E as denúncias contra esse tipo de coisa, as denúncias quanto a truculência dos servidores públicos são muito maiores do que aparece na televisão. Muito maiores.
Quer dizer, o cara que não está traficando lá, está vendendo meia, no meio da 25 de março, tá, para sobreviver, para poder comer, em vários outros pontos da cidade de São Paulo, que é o que mais tem, e ele está lá sobrevivendo, está tentando ganhar o pão, não está traficando, não está roubando, não está matando. O que o Estado faz? Promove, empurra ele tanto, com tanta força para um canto, que ele vai para o crime. Empurra para o crime. Se você for para a rua trabalhar, você vai ter que fugir da polícia exatamente como um bandido foge, só que você não é bandido, você só está trabalhando. Aí você pensa, pô, para fugir da polícia, para ganhar uma mixaria aqui e ainda ficar tendo problema, tráfico logo de uma vez, ou crime, porque aí vai fugir da polícia do mesmo jeito. Então, Silvio, a pessoa não tem inteligência suficiente para pensar isso, mas elas acabam tomando decisões baseadas neste pensamento, mesmo sem pensar nisso. Por quê? Porque elas são empurradas a tomar essas decisões. Imagina o camarada perder o carrinho dele com melancias, cara. Ele vai, por exemplo, em São Paulo, naquele mercado popular ali, mercado municipal, é caro. Mercadão, compra a melancia, coloca na carrocinha dele, reparte, coloca lá um plástico em cima para não cair poeira, começa a vender, daqui a pouco, cara, chega o rapa, sei lá quem lá, a GCM, toma aquilo tudo, mete o cacete nele, ainda dá uma multa nele, ainda faz ele ficar agarrado na polícia ainda. E o cara tem uma vida de bandido, cara. O cara fala, pô, não tem jeito, o que eu vou fazer? A polícia está contra mim, do mesmo jeito. E aí é empurrado para o crime. É a ordem pelo caos. O Estado faz isso com maestria. E te digo mais, quando ele é preso, sendo menor de idade ou maior de idade, ele vai para a faculdade do crime. Ah, ele aprende lá com os bandidos. Por que você acha que o PCC é essa força gigantesca, né? É uma organização muito mais organizada do que os bandidos do PT, muito mais, entendeu? Eles estão em todo o Brasil, você vê lá na Paraíba o que houve, tá o PCC no meio, o assassinato daqueles caras dos helicópteros lá, que desceu o helicóptero e mataram 2, é do PCC. Então o negócio deles é muito bem organizado, muito mais organizado que o Estado, inclusive, né? E eles vão para dentro do presídio aprender a ser os PhD na bandidagem. Cada um no seu quadrado, eles vão aprendendo, ganham função, tem nomenclatura, tem cargo, né? Tem tudo que você pode imaginar. Então, o Estado empurra. Por que o número é tão gigante? Porque os presídios do Estado de São Paulo são a metade da capacidade do que poderia ter. É justamente para formar mais bandidos, é para fortalecer o crime organizado, não tem outra resposta. Explicação, né? Não tem outra resposta. Então é isso aí, Silvão. Obrigado a você, meu irmãozão. E até a próxima, porque nós estamos caminhando para o fim, Silvio. Literalmente. Um forte abraço, irmão. Tchau, tchau.